os sinais de autismo em bebês de até 2 anos de idade. Na verdade, eu vou te falar em bebês até 1 ano, certo? Então, fica comigo nesse vídeo que eu vou te explicar exatamente quais são esses sinais. Em torno de 20 sinais eu vou te passar agora em crianças de bebês de até 1 ano de idade. Fica comigo no vídeo que eu vou te dizer. Olá, eu sou Isabel Ferreira, eu sou terapeuta da aprendizagem. Eu sou mentora, consultora de carreira e supervisora de profissionais da nossa área, psicopedagogos e neuropsicopedagogos. Então fica comigo nesse vídeo que eu vou te explicar. Eu sei que muitas pessoas estão falando por aí, mas eu decidi falar porque na nossa área, na nossa avaliação, a gente precisa avaliar crianças de até 1 ano de idade. Olha só, vai aparecer sim na sua clínica, no seu atendimento, no seu consultório, vai aparecer criança sim. Por quê? Cada vez mais estão existindo pessoas que estão identificando nos seus filhos sinais de autismo. Então, quanto mais cedo, quanto mais precoce essa identificação, melhor. Por quê? Porque assim, a gente pode fazer uma terapia mais eficiente. A evolução, né, da criança com autismo, do ser humano, do indivíduo com autismo. Quanto mais cedo a gente conseguir fazer as terapias, melhor para o seu desenvolvimento. Então, muitas crianças estão sendo identificadas através dos sinais. Na internet tem muita gente falando. E eu decidi falar hoje sobre isso. Para você que é terapeuta da aprendizagem, que precisa entender que o autismo, ele realmente está aí batendo na nossa porta. Então a gente sempre tem dúvidas, né, em relação a isso. Será que é autismo? Será que é só um atraso no desenvolvimento? Né? Porque a gente sabe que existem os marcos do desenvolvimento. A gente sabe que a criança precisa se desenvolver naquela etapa correta, naquela etapa entre um período e outro. Então cada período do desenvolvimento infantil é importante ser observado. Então, eu vou te passar aqui, vou te falar já, né, sem muita enrolação, vamos começar. O primeiro sinal que a gente observa, né, que os pais podem observar e que você vai perguntar na sua anamnese, né, depois no final eu vou falar sobre a avaliação, sobre a anamnese, que eu já tenho um vídeo aqui no canal falando sobre a avaliação de bebês até 2 anos. Eu vou deixar aqui no final do vídeo para você assistir. Mas esses sinais são muito importantes para você perguntar na sua anamnese, tá bom? Então vamos lá. O primeiro deles é a falta de contato visual. A falta de contato visual é que a criança, o bebezinho, quando vai mamar, ele sempre tá olhando para a mãe e ele olha no olho da mãe. A maioria, os bebês típicos, olham no olho da mãe. O bebê atípico, ele não olha no olho da mãe, ele fica olhando, ele passa o olhar no olho, ele olha para a testa, olha para cima, olha para qualquer lugar, menos para o olho. Então ele tem muita dificuldade no contato visual. Ele tem pouco ou nenhuma reação ao nome. Como é isso? Assim, por exemplo, você é chamado pelo seu nome. E aí você olha logo, né? Maria, e olha, porque você sabe que seu nome é Maria. O bebê, ele pode até ter um nome, a mãe colocou um nome nele, é Joãozinho, mas ele não olha. Por quê? Ele ainda não desenvolveu a habilidade de entender que aquele nome é o nome dele. Mesmo que ele saiba que é o nome dele, ele tem dificuldade em saber que ele precisa responder que aquele é o nome dele. Exemplo, Joãozinho, e ele olha. Ele não olha porque ele ainda não sabe que aquele nome é o dele. E quando ele sabe, ele não sabe reagir a que aquele ali é o nome dele. Então ele não reage. Ele pode saber que é o nome dele, mas ele não reage, né? Ele fica lá paradinho, ele não olha, ok? Então, expressões faciais limitadas. É aquele bebê que não tem muita expressão facial, ele fica meio paradinho, não sorri, não mexe o olho, não pisca, fica lá paradinho, sabe? Aquele bebê quieto que não tem expressões faciais, como sorrir, fazer cara de nojo, fazer caras e bocas. O rosto dele é mais parado, assim, não tem muita reação. Tem dificuldade em sorrir, aí na consequência ele não sorri, porque ele não vê motivo de sorrir. Então ele não entende coisas que falam para ele que ele precisa sorrir. Então é um bebê que sorri muito pouco ou quase nada. Ele tem poucas respostas a estímulos sonoros. Escutar barulho, exemplo.
Se toca alguma buzina, alguma coisa, ele não se assusta. Ele fica parado. Então, assim, se ele escuta algum barulho, música, alguma coisa, ele não reage a nenhum barulho. Não balbucia. É aquele bebê que tem aquele atraso de fala, que ele não fica não. No começo, né, o bebezinho de 3, 4 meses, aliás, até antes, né, que hoje em dia os bebês são bem precoces. Eles hoje começam a balbuciar com 2 meses, um mês e pouco, ele já tá balbuciando. Então esse bebê, ele não balbucia, ele fica caladinho, tá? Não imita sons ou expressões faciais. No período em que ele precisa da imitação, né, a partir de 4, 5 meses, 6 meses, a criança começa a imitar. Se você olha pra ele e faz, aí ele quer imitar o que você tá fazendo. Se você sorri, ele sorri junto. Então esse bebê, ele não imita. Ele não procura, ele não sabe imitar. Dificuldade em estabelecer laços afetivos. É aquele bebê que não procura a mãe, o pai, o cuidador para uma questão de segurança. É um bebê mais independente. Ele parece não ter emoção, ele parece não ter a afetividade com os pais. Quando os pais saem de perto, a mãe sai de perto, ele não fica chorando, pedindo colo, querendo que a mãe chegue perto, fique perto da mãe. Então é um bebê que parece não ter emoção, parece não ter afetividade com ninguém. Não responde a brincadeiras interativas. Quando você brinca com ele, ele não responde. Não segue objetos com os olhos. É aquele bebê que quando você passa o objeto, ele não olha, né? Ele não fica olhando. Muitos bebês, né? Os bebês típicos, quando você balança o chocalho, às vezes ele fica olhando assim. Se você balança o chocalho assim longe, ele não fica olhando, ele não olha para o chocalho. Né? Nem a questão sensorial, né? A questão do som. E nem na visão, ele não fica olhando assim o objeto. Se você passa assim na frente dele, ele não faz isso aqui. Ele fica parado sem olhar o objeto. E se você balançar alguma coisa que faz barulho, ele também não vai olhar aquele objeto que está fazendo barulho. Né? Ele tem rigidez nos movimentos corporais. Ele é um bebê mais duro, mais sério, mais contido. O bebê tem interesse excessivo por objetos específicos. Algum objeto que ele olha fixamente e ele fica olhando fixamente para aquele objeto. Então não é um objeto que você dá a ele que acha um objeto e fica olhando bem fixamente. Falta de gestos comunicativos. Ele não se comunica através do corpo, das mãos, dos pés, do movimento corporal. Ele não se comunica dessa forma. É um bebê mais quieto, mais calmo. Pouca resposta ao toque. A gente abraça o bebê, beija o bebê, faz cócega, né? A gente faz muito isso com o bebê. As mães fazem, né? As avós e tudo. E esse bebê é um bebê que não reage a isso, né? Você faz cosquinha, ele não reage. Você beija e é como se ele não estivesse sentindo nada. Então ele não reage ao toque de pessoas, até pessoas conhecidas, a mãe e o pai. A ausência de interação social, ele não interage com ninguém, com nenhuma criança, com nenhum adulto. Ele não interage, né? Esse bebê é um bebê que tem desinteresse em outros bebês. A gente vê que o bebê típico, ele gosta de estar perto de outros bebês. Ele enxerga outro bebê e ele fica eufórico, ele fica animado, ele fica alegre, ele fica feliz quando vê outro parecido com ele. Mas o bebê atípico, ele não tem reação nenhuma quando ele vê outro bebê. Ele não tem interesse nenhum quando vê outro bebê, né? Ele tem hipossensibilidade ou hipersensibilidade sensorial. Ou ele não reage a nenhum estímulo sensorial, ou ele tem muita sensibilidade na parte sensorial, como toque. Às vezes a roupa do bebê incomoda e ele fica muito irritado. Um som que ele escuta, ele fica irritado. Barulho, ele fica irritado. A comida, o leite, qualquer coisa que toque na pele, ou que ele escute, ou que ele prove, ou que ele toque, ele tem uma sensibilidade muito grande. Ou o inverso, é uma coisa ou outra. Ou ele tem muita sensibilidade, ou ele tem pouca sensibilidade. Esse bebê, ele tem dificuldade de manter a cabeça erguida. Naquela fase da criança, do bebê, de levantar a cabeça, quando ele tá querendo engatear, que ele fica de bruço, que a gente coloca ele de bruço, e ele vai levantar a cabeça, ele fica com a cabecinha molinha, ele não tem essa reação. Ele não desenvolve essa habilidade, né? Demora bastante a levantar a cabecinha.
a sustentar a cabeça, né? Dificuldade de manter a cabeça erguida, inquietação excessiva. Ele é um bebê, ou ele é muito inquieto ou ele é muito calmo. Então, assim, o bebê atípico, ele é muitos extremos. Ou ele é quieto demais, ele fica no berço, e se deixar ele ali, ele fica o dia todo. Se ele tiver feito cocô ou xixi, ele tá lá o dia todo, que ninguém não mexe, ele não chora, é um bebê que não chora, não faz nada, não reage a nada, né, a estímulo nenhum, ou o inverso. Ou ele reage mais, ou ele chora demais, ele fica angustiado demais, então é um bebê que chora muito. Ou um bebê que não chora nada, então é muito extremo. Essa questão do bebê atípico, do bebê que tem assim, sinais de autismo, ele é muito extremo. Ou ele é extremo para muito, ou ele é extremo para quase nada. O importante para você analisar em bebês de até 1 ano é entender sobre os marcos do desenvolvimento infantil. Esses marcos vão te dar um norte em relação a que aquele bebê ele está em atraso. Existe um marco que vem do mínimo ao máximo. Essa história de falar que o bebê tem o seu tempo, cada criança tem o seu tempo, já caiu por terra. Isso não existe mais. O bebê, a criança, tem que se desenvolver dentro dos marcos do desenvolvimento. Se você entender isso, você vai saber que todas as escalas, todos os testes, principalmente escalas, elas são elaboradas, elas são feitas através dos marcos do desenvolvimento infantil. Então, se você não sabia disso, coloca aí nos comentários se você sabia disso. Todas as escalas e testes são feitos, principalmente as escalas, elas são feitas através dos marcos do desenvolvimento. É feito um estudo através disso. E aí, a maioria não, todos, são comportamentais. Então, toda escala que você for fazer, que você for aplicar com a família, ela está dentro dos marcos do desenvolvimento. Principalmente, elas são escalas comportamentais, porque a gente sabe que a avaliação, ela é clínica. Então, não existe teste, ressonância magnética, raio-x, qualquer tipo de exame que detecta autismo. Ela é uma avaliação comportamental, do comportamento dentro da clínica, da casa, onde a criança está. Então, assim, é um conjunto de coisas que você analisa, mas é tudo de acordo com o comportamento da criança, do bebê. Então, bebês de até 1 ano, eles precisam se desenvolver dentro dos marcos de desenvolvimento. Se ele não está desenvolvendo, alguma coisa está errada, alguma coisa precisa ser resolvida. Então, os pais se preocupam porque a criança, com 1 ano, não anda, ela não fala, ela é uma criança apática, é uma criança que não chora, é uma criança que pode estar do jeito que for e não reage a nada, ela parece não ter emoções. Ou então, é uma criança muito chorona, é uma criança que chora por tudo. Por que ela chora por tudo? Ela pode estar tendo um desconforto. Qual é o desconforto? Alguns são, todos são sensoriais. Então, a criança, o autista, ele tem muita sensibilidade sensorial. Tanto auditiva, quanto paladar, quanto de toque. Ele tem muita sensibilidade. Todos têm. Mas uns têm muito mais que outros. Essa é uma característica muito importante de se analisar nos sinais de crianças, de bebês autistas. Que tem sinais de autismo, ok? Então é isso. Então, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, já dá o like, tá? Que não é inscrito no canal ainda, se inscreve no canal. E toca nas notificações, que aqui tem vídeo toda semana. E o YouTube, ele vai te avisar sempre que tiver vídeo novo por aqui. Então, eu espero que você tenha gostado. De novo, dá o like e comenta o que você quiser comentar, que eu sempre tô conversando com você aqui nos comentários. Então, um beijo pra você e até o próximo vídeo.